do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tudo bom? Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para cultuar e louvar o nome do Senhor. Bíblia em Mateus 16, Mateus 16, 18. Desde já quero estar agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez estar fazendo menção da sua palavra. Maravilha! E quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio, Glória! a missionária Érica, Glória! também o convite que foi feito através da nossa diaconisa Elisa, Glória! a irmã Elisa, Sacerdote! juntamente com o seu esposo, Sacerdote! né? Glória! Estou alegre de estar aqui para conhecer mais um povo que vai morar no céu. Glória! Todos os obreiros da minha retaguarda, quero louvar a Deus pela vida de cada pastor que está aqui do púlpito. Amém? Deus possa abençoar Glória! ricamente, abundantemente. Mateus 16, versículo 18. A epífica do texto diz a confissão de Pedro. Mateus 16, versículo 18. Quem achou, diga glória. Glória! Quem não achou, diga aleluia. O povo está ligado. Maravilha! Vamos lá? Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode tomar seus assentos. Glória! Glória a Deus. Deus! Glória! Queridos, o tema da campanha é Jesus é o melhor remédio para a sua alma. É isso? O tema da campanha, o qual também foi dado em Provérbios capítulo 4, versículo 20, 23. Mas Deus me deu este texto aqui por base, que falou muito ao meu coração. Quando eu cheguei ali, estava com uma outra mensagem, mas no decorrer do culto, Jesus fez eu trazer esta mensagem para o coração dos irmãos. Eu peço um minuto da sua atenção para que a gente venha entender a palavra e assim extrair o conteúdo para que a gente possa ter êxito na nossa vida lá fora. Amém? Maravilha! Queridos, o texto que tem base em Mateus 16, versículo 18, a qual vai relatar uma conversa de Jesus com os discípulos. E essa conversa de Jesus com os discípulos, Jesus vai reagrupar os discípulos para fazer uma pergunta. E logo depois, em seguida, que Jesus reagrupa os discípulos, ele vai indagar os discípulos com uma certa pergunta. Jesus vai dizer aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E um dos discípulos levanta a mão dizendo: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é Jeremias e outros um dos profetas. Jesus vira para eles, olha para Pedro, e vira para Pedro dizendo: e tu, Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro olha para Jesus, dentro dos olhos dele, com uma confiabilidade. E quando Pedro olha para os olhos de Jesus, Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro alegre, com gozo no coração, diz para Pedro: Pedro, disseste bem, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, vale ressaltar que quando Jesus ele olha para Pedro, diz que ele é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Jesus estava se referindo a ele próprio, porque Cristo é a própria pedra, Cristo é a rocha. Por que Ezequiel está dizendo que Cristo é uma pedra, Cristo é uma rocha? Porque a Bíblia fala-nos ao nosso coração, pelo menos por três palavras, três características. A primeira é na forma literal, é que quando Deus ele fala através da palavra dentro de uma veracidade. Por exemplo, quando o texto diz que o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos sobre a pedra, de fato foi verídico. O próprio dedo de Deus esculpiu a pedra, trazendo assim os 10 mandamentos.
O segundo método que a Bíblia fala aos nossos corações é de uma forma simbólica. É quando Deus ele traz algo da vida cotidiana ou da natureza para descortinar o reino de Deus ou para trazer uma característica para a nossa vida espiritual. Pois quando Jesus ele vira para Pedro e fala para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está querendo dizer para Pedro, Pedro, você é um pedaço de mim, por você ser um pedaço de mim, você vai ter resiliência, você vai ter resistência, você vai ter força, você vai ter fortaleza. Porque pedra no original, no grego, tem dois significados, petros e petras. Petros, pequeno fragmento de pedra que é extraído da rocha. Petras, um grande fragmento de pedra. Quando Jesus está olhando para Pedro, está dizendo, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo para Pedro, Pedro, eu sou a rocha inabalável. E já que você é um pedaço de mim, Pedro, você vai ter resistência. E a porta do inferno não vai resistir, Pedro. E te digo algo, Pedro, eu estou te dando a chave dos céus. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Pedro recebe hoje a autoridade do céu. Eis que vos te deu a autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Beberão uma coisa mortífera e não morrerão. Porão a mão sobre os infernos e serão curados. Tem autoridade de Deus descendo sobre a tua mão. Receba, 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 receba a cura, receba a libertação, receba o livramento, receba. Hoje Deus está dizendo, eu estou delegando sobre a tua vida autoridade. Não tem obra de feitiçaria que vai prevalecer, não tem macumbaria, não tem palavra contrária, não tem feitiçaria, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. E toda língua que se levanta contra você, tu a condenarás, tu a condenarás, tu a condenarás. Demora aí, profeta, demora aí, profetiza, demora aí, demora no altar, tem fogo no altar. Eu estou sentindo o meu corpo formigar, tem uma presença de Deus aqui, e essa graça está inundando você. Recebe, 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 recebe. Xalabrada, calabrada, cheia. Então quando Jesus reagrupa eles, Jesus ele vai reagrupar os discípulos para saber se os discípulos estão sendo influenciados. Porque pela notícia que estava ocorrendo sobre Jerusalém, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos para saber o que a notícia, qual é a notícia que está correndo, e se de fato os discípulos estão sendo influenciados. Quando Jesus ele chega para os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Segundo Champlin, ele vai ressaltar que naquela época havia algumas escolas rabínicas e eles acreditavam na transmigração da alma. O que é a transmigração da alma? A transmigração da alma é que quando um profeta viesse a óbito, falecesse, morresse, essa alma ficava vagando sobre a nação. E quando chegasse um período de crise, esta alma reencarnava. E quando reencarnava, o profeta surgia e voltava a profetizar. Sabemos bem, irmãos, que não existe reencarnação. Só teve uma encarnação. Foi quando Jesus desceu e encarnou
para morrer por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não tem reencarnação, mas de fato, esse é um fato verídico, porque a única arma que luta contra o achismo são os fatos, e de fato isso tem base bíblica, porque uns acreditavam que ele era Elias, e de fato outros João Batista, e vale ressaltar também que o próprio Herodes, quando viu Jesus, ele disse: esse é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Então eles acreditavam na transmigração da alma, mas de fato Jesus está perguntando aos discípulos para ver se eles estão sendo influenciados, ou se de fato eles estão sendo influenciados pelo céu. E quando Pedro olha para Jesus, Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: tu és o Cristo. Cristo no original significa o Messias, o cumprimento da promessa, o cumprimento da palavra, a profecia revelada na terra. O que diz João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a primeira fase parafraseada por Deus na criação foi: haja luz. E Jesus é a luz do mundo, sabemos bem disso, que no quarto dia Deus cria as luminárias. Se no primeiro dia não havia sol, e se no segundo também não havia sol, nem lua, nem estrela, só no quarto dia Deus fez o sol e a lua e a estrela. Mas no primeiro, no segundo e no terceiro, a terra já estava alumiada. Era o próprio Cristo, que era o Verbo, que estava alumiando o mundo. Mas Ezequiel, qual é a diferença do profeta para Jesus? O profeta ouve a voz de Deus e entrega para o povo. O profeta ouve o que Deus quer falar, como ocorreu no decorrer do culto, e entrega a mensagem diretamente que Deus entregou. E qual é a diferença de Jesus para o profeta, Ezequiel? Jesus é a própria voz. O profeta ouve a voz. Mas em Jesus, Ezequiel, Jesus é a própria voz de Deus na terra. E se de fato Jesus é a própria voz de Deus na terra, Jesus certa feita olhou para os discípulos e disse assim: olha, a boca fala do que o coração está cheio. E se Jesus é a voz de Deus na terra, Jesus é o coração de Deus na terra. Aí Jesus está olhando para os discípulos e estão dizendo: vem cá, vocês estão preocupados que a notícia que está correndo do lado de fora, ou vocês estão preocupados com o que eu estou falando acerca de você, Pedro? Não se preocupe com o que estão falando de você pelo lado de fora. O importante foi o que eu falei que você é. Estão dizendo que você não presta, estão dizendo que não vai passar dos 18, estão dizendo que o marido vai embora de casa, estão dizendo que o filho vai morrer nas drogas, estão dizendo que é capê, estão dizendo que a tua casa está bagunçada. Aí Jesus te trouxe no culto hoje à noite para dizer: não importa a notícia que está correndo do lado de fora, o importante foi que eu disse acerca de você. E o que eu disse acerca de você? Que tu é pedra. Que tu é pedra. Já que tu é pedra, não tem lança que te para, não tem ferramenta que te para, não tem machado que esmiuça essa rocha, não tem fogo que queima. Jesus está dizendo: eu te chamei para ser forte, rapaz. Eu te chamei para ter resistência, mulher. O gigante se levantou, dizendo: eu vou acabar, vou arruinar, vou separar, vai acabar com o casamento. Jesus está dizendo: vai acabar nada, rapaz, porque eu chamei para ser pedra, eu chamei para ter resistência. Se por um caminho Satanás está tentando entrar, por 7 vai ter que se manter retirada. Ele disse: eu vou fechar a porta da igreja, eu vou acabar com o teu filho, eu vou acabar com a tua família. Jesus está dizendo: hoje eu fortaleço a tua alma, porque eu sou remédio para a tua ferida. Estou te levantando hoje, estou te capacitando hoje, estou te dando estrutura hoje. Nós não acreditamos
através da palavra. Através da palavra. Lembra-me bem de quando Jesus ele passa diante de um poço, ele para diante de um poço chamado Samaria, e esse poço era por custódia, por costume dos samaritanos adorar naquele poço. E tinha uma mulher diante daquele poço, e Jesus virou para o discípulo e disse: é necessário que eu passe em Samaria. E quando Jesus está já diante daquele poço, chega ali uma mulher. E Jesus agora despede o discípulo para comprar comida. E aquela mulher, ao chegar no poço, Jesus puxa assunto com aquela mulher, sendo que aquela mulher fica constrangida, porque os samaritanos não falavam com o judeu, porque samaritano era uma raça mestiça. E quando aquela mulher vira para Jesus, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber de água. Jesus olha para essa mulher samaritana, olha para Jesus e diz: como o Senhor me pede de água para beber, se os judeus não falam conosco, não temos esse costume aqui. Jesus vira para ela e diz para ela: mulher, se você soubesse quem eu sou, você não me negaria água, mas você me pediria água. Ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Mas, irmãos, esse texto me constrange. Por que esse texto me constrange? Porque eu tenho um paradoxo dentro desse texto. É como se eu dissesse para os irmãos: eu vou subir para cima o monte de Jacó, ou eu vou descer para baixo o monte dos 7 castiçais. É óbvio que se eu for subir para cima o monte de Jacó, é óbvio que eu vou subir para cima. Por que eu vou dizer eu vou subir para cima? Não é muito mais fácil eu pegar e dizer eu vou subir? Quando eu falo vou subir para cima, eu estou ferindo o português. E quando eu estou dizendo estou descendo para baixo, da mesma forma estou ferindo o português. Se eu estou descendo, é óbvio que é para baixo. E se eu estou subindo, é óbvio que é para cima. Mas dentro desse texto, Jesus está pedindo água. E agora Jesus está dizendo: mulher, se você soubesse quem eu sou, você não me negaria água, mas me pediria. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus está pedindo água, mas Jesus também está dizendo que tem água. Não é um paradoxo? Por quê? Se ele está pedindo água, por que ele está dizendo que mata a sede? De fato, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Filipenses 2 diz que Jesus veio em forma de Deus, não se usurpou a ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tomando a posição de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus vira para ela e pede água, de fato Jesus está com sede, porque a sua matéria-prima necessita de água, até porque o corpo humano é composto por 70% de água e 30% de terra. Mas quando Jesus olha para ela e diz: se você soubesse quem eu sou, você não me negaria, mas você me pediria. Na verdade, Jesus está contemplando a sede da alma. Jesus está olhando para ela e está dizendo para ela: do lado de fora você está rindo, mas pelo lado de dentro a tua alma está um vazio do tamanho de Deus. Mulher, se você soubesse quem eu sou, mulher, você não me negaria, mas você me pediria e conheceria o dom de Deus. Ezequiel parafraseia para mim o que é a alma. A alma é vontade, emoção e sentimento. A alma, segundo Aristóteles e Freud, eles definem a alma como o pensamento do homem, a arte de pensar. Já parou para perceber que os teus 5 sentidos, visão, tato, paladar, audição, o olfato, eles te transmitem para o mundo físico, mas emite mensagem para a alma. Por isso que Jesus disse: de fato, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se você olhar para uma mulher e imaginar cair com ela na tua mente, na tua alma, já pecou. É por isso que Salmo 42, o Salmo salmodiano, os filhos de Coré, diz: porque está batida a minha alma, eu perdi esse perturba dentro de mim. Perceba que ele está em guerra, ao ponto dele conversar com a sua própria mente, ao ponto dele indagar na sua própria
própria alma, ao ponto dele parar e respirar. A paz já foi embora. Aí ele para, calcula, respira, pensa na palavra, porque tem vezes que a razão quer falar mais alto do que a consciência pautada na palavra. E a emoção quer corromper a razão. Mas o crente quer que tenha a vida pautada na palavra, que é o remédio, que é Jesus. Quando a emoção querer tomar conta da razão, a consciência que está renovada, que é o Espírito. Por isso que o salmista Davi, em Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. E Paulo, 1 Tessalonicenses, ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso sentimento e o vosso coração em Cristo Jesus. É por isso que também Paulo diz: despojai-vos do velho homem e renovei-vos do Espírito. Quando nós temos uma vida pautada na palavra, a razão vai querer falar mais alto, a emoção vai querer falar mais alto, mas a alma que é atrapada através da palavra, que é o remédio, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito que é renovado, vai dizer: razão, se põe no teu lugar, e emoção, cala-te, cala-te. A razão está dizendo: acabou. A alma está dizendo: eu vou morrer, já era para mim, eu vou acabar, vou embora de casa, vou chutar o balde, vou embora do ministério, vou largar o cargo. Aí a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, caminharão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão. E os jovens certamente se cansarão. É por isso que o apóstolo Paulo diz: por mais que o exterior do homem se corrompa, enrugece, o cabelo embraguece, os ossos ficam fracos, mas o interior se renova cada dia. É por isso que Caleb disse: Josué, cadê a minha terra? O mesmo vigor que eu tinha quando eu era mais novo, eu tenho agora com 75. Eu tenho agora com 75. Jesus está dizendo: o que Satanás quer é arrancar o teu vigor, arrancar a tua disposição. Mas hoje Jesus te chamou para te dar disposição. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Xalabra, calabra, baixúria, bebedebou, libidicai até, xalabra, tchecai até. Essa guerra não tereis que pelejar, Deus pelejará por vós, e vós chamareis, 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 também povo do glória, e quando você da glória, ele te renova e vai, 5 segundos, vai. Deus está desfazendo obra de feitiçaria esta noite, aqui nesse lugar. Xalamente, calabacachúria, tem obra sendo desfeita. O Pai está indo lá e está desfazendo agora. Transmigração. Certa feita também uma mulher que tinha um fluxo de sangue. O texto diz, o evangelista Mateus, diz que quando aquela mulher olhou Jesus passar, disse consigo mesmo: se eu somente tocar, serei curada. O evangelista Marcos, ele diz que aquela mulher dizia que somente ela tocar, ela seria curada. E Lucas, o evangelista Lucas, ele diz que ao tocar, aquela mulher foi curada. Mas eu gosto da narrativa de Mateus, porque é uma narrativa peculiar, mas também é uma narrativa
narrativa que traz pouco texto, mas que traz um detalhe riquíssimo. Por quê? Porque ele diz que ela dizia consigo mesmo. Já Marcos diz que ela dizia. E se ela dizia, eu vou conjecturar que ela dizia ao público. Mas Mateus, ele vem frisando numa profundidade, dizendo que ela dizia consigo mesmo. E se ela dizia consigo mesmo, ela estava dizendo dentro da alma: se eu somente tocar, eu serei curada. Só no pensamento, ela já criou a cura dela. Mas você não pegou isso aqui, não? Só no pensamento, ela já criou a cura dela. A fé dela curou ela. A fé dela curou ela. Ela pensou: eu vou ser curada, eu vou tocar, vou ser justificada, vou ser lavada. E o que o diabo assopra do lado de fora não vai resumir o que eu sou pelo lado de dentro. Ela dizendo: eu vou chegar, eu vou tocar, eu vou ser curada. E aquela mulher rompe limites, porque ela vai engatinhando, ela vai engatinhando. E quando ela vai engatinhando, o texto diz que ela toca na orla. E quando ela toca na orla, o texto diz que são virtude de Jesus. E na hora a sua hemorragia estanca. E quando estanca, Jesus para a multidão, para os discípulos. E Jesus fala: olha, alguém me tocou. Os discípulos indagam: Jesus, mexe, está todo mundo te apertando, está todo mundo te oprimindo, está todo mundo te amassando, Jesus. E o Senhor diz: quem te tocou? Aí o mestre diz: não, eu senti que de mim saiu virtude. Alguém tocou diferente. Alguém tocou já criando a cura pelo lado de dentro. Aí Jesus para e Jesus pergunta: quem me tocou? E ela se manifesta levantando a mão, uma mulher anônima. A Bíblia não ressalta nem enfatiza o seu nome, mas o texto diz que quando Jesus olha para ela, diz: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, está curada, vai em paz. O texto diz que quando ela toca, a hemorragia é estancada, mas depois que Jesus chama ela, a hemorragia é curada. Sabe por quê? Porque Jesus não quer somente estancar o teu problema, ele quer curar o teu problema. Jesus está dizendo: eu quero trazer solução para o teu problema, mas para me trazer solução para o teu problema, você tem que começar a acreditar pelo lado de dentro. Tem que começar a acreditar pelo lado de dentro. Jesus tira o povo do Egito, mas o Egito continua dentro do coração do povo. Jesus está dizendo: eu tirei o povo do Egito em 40 dias, mas para tirar o Egito de dentro do povo, teve que ficar 40 anos no Egito. Aí Jesus está dizendo: deixa eu arrancar aquilo que te derruba, aquilo que te faz um fracassado, aquilo que te deixa triste pelo lado de dentro. Deixa eu arrancar. Mas para isso tem que ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que já se espera. Irmãos, aqui eu termino, que minha hora acredito que já passou, né, pastor? Irmãos, há um jovem na Bíblia que nos dá um exemplo de fé. Dependente da sua idade, independente. Porque idade não define caráter. Sabemos bem disso, não falo isso para afetar ou machucar ninguém aqui, mas é uma pura realidade. Tem gente que é velho, mas tem mente de anão. E tem gente que é novo, mas tem uma mentalidade fora do sério. E a Bíblia registra um jovem com aproximadamente 17 anos, mas tinha uma mentalidade pautada por Deus, lapidada por Deus. Tinha uma mentalidade forjada por Deus. Tinha os atributos divinos comunicatíveis. Tinha a característica de Deus, tinha a etnia do céu. Esse jovem era Davi. O texto diz em 1 Samuel, capítulo 17, que se instalou uma grande guerra. E o Golias era o chefe dos filisteus. O texto diz que Davi, um franquecino que cuidava de ovelha, naquela época o povo de Israel vivia a teocracia. O que é teocracia? Era um reino que era governado por Deus. A monarquia era um reino governado por homens. Então o povo de Israel vivia um período de teocracia, que era o próprio Deus que governava o povo. Mas o povo queria um homem com braço carnal, e Deus botou Saul, todos nós aqui conhecemos o texto. Então Golias se levanta para querer afligir o povo de Israel. E quando esse Golias se levanta, somente com a voz ele começa a afligir o
povo de Israel: dai-me um soldado para que eu possa guerrear, dai-me um soldado para que eu possa pelejar. Saul, que era o rei do povo de Israel, ficou atemorizado. Eliabe, que era soldado de guerra, também ficou com medo. Abinadab nem se fala, nem para botar a ponta do pé em cima do morro para poder olhar para o vale, para olhar para o gigante. O texto diz que agora Jessé manda Davi levar alimento para os seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Abinadab e Eliabe. E quando Davi vai levar alimento, o texto diz que Eliabe vê Davi se aproximando. E Eliabe vai questionar Davi, dizendo: cadê as poucas ovelhas que meu pai deixou sobre a tua custódia? E ele pega, fica parado, e perceba que Eliabe, ele faz questão de dimensionar o dever de Davi. E às vezes tem pessoas assim, faz questão de dimensionar o lugar onde você está, o posicionamento onde você se encontra, a crise social, a crise financeira onde você se encontra. Tem pessoas que faz questão de dimensionar, tem pessoas que apontam o dedo e fala que tu não vai crescer, fala que você não vai andar, fala que você não vai progredir. Tem pessoas que se levantam, tem pessoas que olham, tem pessoas que por pouco caso, só um sorriso no rosto que você tem, faz obra de feitiçaria, faz obra de magia negra. Sabe o que é isso? É pessoas que olham para você, não olha nem pelo que você tem, olha pela pessoa que você se tornou e pela pessoa que você é. Que tipo de pessoa que você é? Você é o tipo de pessoa que abraça a guerra de todo mundo. Você é o tipo de pessoa que abraça a luta de todo mundo. Você é o tipo de pessoa que não pode ver um gigante afrontando meu irmão, que você bota o joelho, bota no pé e ora: Deus, traz o meu irmão de volta. Saiu, se perdeu, mas traz de volta. Deus, minha irmã se corrompeu, traz de volta. O adolescente se afastou, traz de volta. Deus, olha como é que está, traz de volta. Conserta a cavagem para mover. Irmãos, Davi é assim. Davi é especialista em resolver problema. Não é por isso que ele matou um gigante, matou um urso e ainda por cima matou um leão rasgado no meio, porque Davi olhava as almas, Davi frisava as almas, Davi amava as almas, Davi olhava e se compadecia para as almas, Davi tinha íntima compaixão das almas. Quando Davi não poderia ajudar, começa a conjecturar que ele ficava pensando de dia e de noite, e quando uma ovelha se perdia, ele ficava pensando de dia e de noite: aonde está? O que está fazendo? Davi amava as almas. O texto diz que agora Eliabe tem que indagar, e como o irmão mais velho, sendo Eliabe, o irmão mais novo, como temos por costume até o dia de hoje, é o que o irmão mais velho falar: dar as costas e abaixar a cabeça e prosseguir. Eu começo a conjecturar que quando Eliabe tenta indagar Davi olha para ele e diz: é mais velho, mas sabe o que eu vou fazer? Vou dar as costas e vou abaixar a cabeça. Mas quando Davi dá as costas e quando Davi baixa a cabeça, Davi está dando as costas dizendo: lembra, eu estou dando as costas para lembrar do meu passado, e estou abaixando a cabeça para lembrar o óleo que caiu sobre mim quando eu estava no pasto. É por isso que Davi, salmodiando, ele disse: Senhor, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda de alegria. Deus está dizendo: não se rebaixa ao nível de Eliabe, não se rebaixa ao nível de Eliabe. Não joga no WhatsApp, não joga direto no Facebook, não joga direto no Instagram, não joga direto para o irmão. Deus está dizendo: abaixa a cabeça e dá as costas, porque quem justifica é Deus na terra. Justifica Deus na terra. Aí vai Davi, como foi falado aqui, botou as armaduras de Saul. E quando botou as armaduras de Saul, Saul não é essas armaduras que Deus quer que eu lute. E ele vai para o ribeiro. Quando Davi vai para o ribeiro, Davi pega 5 pedras. Jesus disse para Pedro que ele era o quê? Pedra? Pedra? Foi pedra? Jesus disse para Pedro que ele era o quê? E Davi vai no ribeiro pegar o quê? Pedra. E ele pega quantas pedras? E ele utiliza quantas? Por que ele pega assim? Oi? 5 tribos de Israel. O pastor aqui já deu um bravo. Foi falado sobre as armaduras de
E as armaduras de Deus são quantas? 5. Mas nas armaduras, quantas é para ataque? 1. Quantas já viu usou? 1. Sabe por quê? Isso aqui é Jesus ensinando que nessa guerra espiritual a igreja tem que mais se defender do que atacar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente atacamos muito e se defendendo um pouco. Estamos muito em frente de obra, estamos orando por muitas vidas, estamos pregando, estamos fazendo muita coisa, mas estamos fazendo pouco para se preparar para a guerra. Jesus está dizendo, ora mais, jejua mais, lê Bíblia mais. Por quê? Porque na guerra espiritual é mais preparo do que ataque. Porque o inimigo só está olhando. Quando você bota a mão, ora por um. Quando você bota a mão, ora por outro. Expulsa demônio ali, cura ali. Aí você prega, leva uma palavra, canta, ministra na vida de alguém. Mas quando chega em casa, não ora, não lê, não jejua. Aí sabe o que o diabo vai fazer? Vai tacar dado inflamado na alma. Vai começar a tacar seta na alma. Aí Jesus está dizendo hoje tem capacete descendo, tem coraça descendo, tem escudo descendo, tem espada descendo, tem sandália descendo. Se prepara hoje para a guerra. Se prepara hoje para a guerra. É guerra, estamos em guerra. Se você não se preparar, o diabo acaba com a tua família. Se você não se preparar, o diabo acaba com o teu ministério. Se você se preparar, o diabo acaba com o teu namoro. Você não é feliz na vida sentimental. É uma confusão dentro de casa, é uma briga, é uma guerra. Jesus está dizendo, se prepara para a guerra. É guerra, estamos em batalha. Jesus está te convidando a pegar essa espada e começar a manejar. Começar a manejar. Começar a manejar. Vem a seta, bota a mão e repreende. Vem enfermidade, bota a mão e repreende. Vem palavra contrária, bota a mão e repreende. E o espírito de casa começa a ungir, taca óleo na cabeça. Começa a repreender dentro de casa. Começa a tacar óleo. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Vira para o demônio do teu lado com voz profética. Acorda ele dizendo, estamos em guerra. Segundo o fato histórico, eles dizem que Golias tinha 5 irmãos. O seu pai se chamava Rafá e morava na cidade de Gade. O primeiro irmão era Golias, o segundo era Esbibnob, o terceiro era Safá, o quarto era Lami e o quinto era o gigante de 24 dedos. Quando Davi ele vai para o ribeiro, ele pega 5 pedras. Davi pega quanto? 5 pedras. Mas Davi só utiliza uma. Sabe por quê? Porque Davi, quando ele está no ribeiro, ele está dizendo, quem antecipa governa. Quando Davi vem para o ribeiro, ele está dizendo, quem antecipa governa. Eu não vou pegar só uma pedra, eu vou pegar 5, porque eu vou derrubar Golias. E se surgir mais gigante, eu vou encravar pedra na testa. Vai ter uma pedrada na testa. Eu vou tacar pedra na testa. Jesus está dizendo, se revista hoje, vem para o ribeiro, pega a pedra para lutar essa guerra. E outras que vão se levantar. Outras. Porque eu vou trazer uma revelação aqui para os irmãos. Quando essa guerra, quando esse gigante se cair, vão se levantar outros. Mas quem antecipa governa. Mas para a pedra ser utilizada tem esse processo. Por quê? Porque no processo dentro do ribeiro, quando as pedras estão dentro da cachoeira ou do lago, com a correnteza que vai traspassando sobre ela, as pedras vão se roçando uma na outra. E a pedra que é bruta, ela vai se lapidando, se tornando uma pedra lisa, para caber na aljava, para ser utilizada para a guerra. Davi, quando ele vai para o ribeiro, ele não pega qualquer pedra. Davi pega uma pedra esculpida. Davi pega uma pedra preparada. Davi pega uma pedra lisa. Como o pastor aqui mencionou que ele subiu para o 7. Na caminhada do 7 tem umas pedras lisas.
que se você não vigiar, você até escorrega. Mas quando ela cai, quando ela fica nesse preparamento, ela ganha resistência para não se rachar no meio. E o segundo processo da pedra é as pisadas dos animais e as pisadas dos homens, que é um processo mais rápido, mas também é um processo mais doloroso, que ela vai ficando lisa e para ser preparada, para ser utilizada no estilingue de Jeová. Deus está dizendo, para essa guerra a pedra não tem que ser bruta, para essa guerra a pedra tem que ser lisa. Vira para o teu irmão do teu lado e diz assim, Deus vai te lapidar, ao ponto de você ficar liso, para ser utilizado para a guerra. Porque não adianta vir no ribeiro, pegar a pedra bruta, e quando chegar na guerra lá em casa, você mostrar brutalidade. Lamento, a cara da Deus está dizendo, essa guerra Ele quer te lapidar, quer te tornar pedra lisa, para ser utilizada na aljava de Jeová, para derrubar gigante na guerra. Mas Deus está dizendo, larga de ser bruto, com todo respeito e carinho, mas eu tenho que falar o que Deus está mandando para me falar, porque eu poderia trazer aqui uma palavra de chave que está caindo, de porta que está se abrindo, mas Deus está dizendo, é tratamento para a alma, já que é tratamento para a alma, Deus quer te lapidar dentro da mansidão hoje. Glória a Deus. Meu Deus. Gigante, ele taca a pedra, e a pedra para onde? Na testa, fala na testa, fala mais alto, na testa. E a pedra encravou. A tendência é o gigante cair para onde? Para trás ou para frente? Hã? Para trás? Meu? Porque cravou o impacto. Mas o gigante quer para onde? O gigante quer para onde? Sabe o que Jesus está dizendo? Nessa guerra o gigante vai cair diante dos seus pés e se prepara, sabe por quê? Porque você vai passar por cima dele, vai passar por cima do gigante, vai passar por cima do gigante. Se prepara nessa guerra, porque essa guerra Deus vai te fazer triunfar dentro da tua casa. Deus vai te dar vitória dentro da tua casa. Deus está tratando, Deus está lapidando aquele caráter. Xalamanto, rébia, labradaxi, libidicone, cai assim. Deus está dizendo, calma mulher, calma teu coração, porque eu vou tratar, vou entrar com providência, não turbe o teu coração. Olha como é que eu toco na tua saúde. Olha o livramento que eu dei. Xalabai, Otépia, Calabadaxulha, canto rébia. Alamanto, Calabadaxi, Ribidicome, rébia, Calabadaxulha, Labadacanto, Calabadaxulha. Quem pode dar glória para Deus aí? Quem pode dar glória para Deus? Jovem de cabeluleiro, isso você vem cá na frente. Isso vem cá na frente. Que a gente vai fazer uma oração pela sua vida. Isso, vem cá. Com a autorização do pastor, posso levantar uma oração por ele? Pastor, pode? O povo da igreja ficar de pé, para a gente levantar uma oração pela vida deste jovem. Que grande é a luta na vida desse jovem, grande é a peleja, grande é a guerra. Xalabreto, calamadassi, deprobidai até, labadacante, o calamadassi. Mas tem orações, tem joelho que ora pela tua vida, que tema pela tua vida. Isso, levanta a tua mão para cá para a gente orar pela vida desse jovem. Pai querido, Pai amado, celestial Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, toma esse jovem na palma das suas mãos, toma ele na cabeça, a planta dos pés, ama Jesus Jeová, chama ele para uma grande obra, é fruto de milagre na terra, chalamento, calamandassi de prominância, libidiconde rebia probidar, ai, 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 ah, Jesus, toma ele nas suas
mãos, que todo convite obscuro venha ser lançado por terra, que toda ferramenta do adversário contra a vida dele venha ser lançada por terra. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus prepara ele para uma grande obra. Faz esse cativeiro, Deus, ser transformado. Quando eu estou orando pela vida dele, eu lembro de Ezequiel. O Senhor vai chamar ele como Ezequiel para profetizar no meio do vale que está sequíssimo. Ó Deus, levanta ele para profetizar. Levanta ele para profetizar. Cobre ele com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Já é crente? Já? Já é crente? Amém. Isso. Vamos para o seu lugar, filho. Glória a Deus. Assim eu estou oferecendo a minha oportunidade. Vou estar passando pelo pastor. Irmão, que palavra.